Manhã de 2 de julho de 2025, o estrondo de dezenas de foguetes quebrou o silêncio nos campos da região de Donetsk. Sem aviso prévio, a Rússia lançou uma de suas maiores ofensivas desde 2022 às 4 de 17. Mais de 50 foguetes pesados, Tornado S, cada um armado com ogivas de fragmentação, de 360 kg, atacaram posições na Ucrânia, postos de comando e depósitos de suprimentos. Mais de 80 explosões foram registradas nos primeiros 30 minutos. O solo tremeu e tons avermelhados flamejantes surgiram nos céus de Kurakovo e do leste de Donetsk. A barragem de artilharia foi seguida por colunas blindadas, compostas por 24 tanques T-90M, G-18, T-80 BVMs, 6 veículos blindados de apoio Terminator e quase 10 veículos de combate de infantaria. Eles foram acompanhados por grupos de infantaria que tentavam romper as defesas ucranianas em locais onde a artilharia já havia feito buracos. A ofensiva foi acompanhada por drones Lancet-TR e aeronaves de reconhecimento Orlan-10 que guiavam mísseis com precisão quase cirúrgica do ar. As consequências iniciais foram catastróficas para a Ucrânia. Nas primeiras horas, mais de 30 soldados ucranianos foram mortos e 90 ficaram feridos. Muitos bunkers foram destruídos e caminhões de combustível foram incendiados em suas colunas. Em um incidente, 4 tanques alemães Leopard 2A6 foram destruídos durante o reabastecimento. Muitas áreas ficaram sem alimentos e combustível devido a incêndios em elevadores de grãos e depósitos de combustível. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade devido a falhas na rede elétrica. O mundo prendeu a respiração, mas a tática russa de esperar um ataque relâmpago e um choque rapidamente fracassou. Em 6 horas, a ofensiva que começara com terror transformou-se em caos, e isso levou a uma reviravolta inesperada. A resistência ucraniana foi mais forte do que o esperado, e a resposta aérea foi muito mais precisa do que o Kremlin esperava. 9 T-90Ms já foram reduzidos a ruínas incendiadas. Drones destruíram 7 Terminators e cerca de 15 BMPs foram simplesmente abandonados por suas tripulações, que entraram em pânico com os golpes. Até 300 soldados russos foram mortos ou feridos. Com tanto equipamento e uma poderosa barragem de artilharia, parecia que o sucesso estava quase garantido. No entanto, a primeira e mais importante pergunta que surgiu imediatamente foi por que essa força ofensiva fracassou? Por que as poderosas forças destinadas à destruição se desintegraram tão rapidamente em caos e desordem? Os Estados Unidos da América são o ponto de partida da resposta. Embora os soldados americanos não estivessem diretamente envolvidos nos combates, o reconhecimento por satélite, a transmissão rápida de coordenadas e a tecnologia fornecida pela Ucrânia desempenharam um papel decisivo. Segundo o Washington Post e a Reuters, o Pentágono repassou ativamente informações de inteligência à Ucrânia sobre a localização das tropas russas na semana que antecedeu o ataque. Agências de inteligência ocidentais também relataram a possibilidade de um ataque ao setor de Donetsk na tentativa de capturar Kurakovo e alcançar a retaguarda das forças armadas ucranianas. Verificou-se que as forças ucranianas estavam prontas, embora não totalmente. A partir daí, a batalha deixou de ser apenas uma batalha entre tanques. Tornou-se um conflito entre gerenciamento digital de batalhas, algoritmos e dados. É aqui que começa a virada histórica, onde a superioridade tecnológica dá lugar à força militar. E isso acontece no próximo capítulo. Poucas horas após o início da ofensiva russa, às 9h42, horário local, a rede de satélites mais poderosa do mundo, nos céus da Ucrânia, foi ativada. Isso foi registrado por satélites de reconhecimento americanos em órbita geoestacionária, que monitoravam a movimentação de veículos de comando russos e depósitos de munição em campo. As forças armadas ucranianas, localizadas a apenas 35 quilômetros da linha de frente, receberam as coordenadas desses alvos imediatamente. Sistemas de lançamento múltiplo de foguetes americanos HIMARS foram implantados lá, equipados com mísseis ATACMS Block e BIS-A. Foram esses mísseis que desempenharam um papel decisivo na batalha. Eles atingiram seus alvos com incrível precisão a velocidades que chegavam a Mach 3. O primeiro ataque teve como alvo um comboio de caminhões que transportavam munição para os lançadores Tornado S. As explosões foram tão poderosas que a fumaça subiu dezenas de metros no ar. Em vilarejos a 5 km do epicentro, a onda de choque estilhaçou janelas. As detonações ocorreram uma após a outra por 12 minutos, como uma reação em cadeia. Ao mesmo tempo, o lado ucraniano utilizou drones americanos Switchblade 600 para combater. Eram drones kamikazes, equipados com 2 ogivas, capazes de penetrar a defesa reativa e a blindagem russa moderna. Os operadores utilizavam um sinal de vídeo em tempo real para guiar os drones até as torres dos tanques T-90M a partir de abrigos escondidos. Teoricamente, essas máquinas deveriam sobreviver a um único impacto, mas na realidade cada impacto era fatal.
Repórteres da CNN confirmaram que imagens do Switchblade mostraram o drone pairando sobre o alvo por um segundo, antes de mergulhar rapidamente e explodir no teto da torre. Um por um, os tanques foram reduzidos a destroços envoltos em chamas. Pelo menos 8 tanques russos foram destruídos em apenas 45 minutos. Os veículos em chamas foram abandonados no meio da estrada e as equipes sobreviventes se espalharam pelos campos, perdendo contato e direção. Enquanto isso, as pontes flutuantes que os blindados russos tentavam atravessar no rio Vovcha foram alvos dos sistemas HIMARS. Os ataques precisos destruíram quase completamente as pontes, afogando vários veículos de combate de infantaria BMPs e suas tripulações. Isso foi mais do que apenas destruição. Foi um corte de linha. O NTP-Q-50 americano, um dos radares de contrabateria mais modernos, reforçou o apoio aos artilheiros ucranianos. Eles determinaram rapidamente as coordenadas dos canhões, rastreando o movimento dos projéteis inimigos. Em 90 segundos, obuses franceses e ucranianos, incluindo o M777 e o Caesar, iniciaram um contra-ataque e destruíram as baterias russas antes que pudessem se mover. Ao meio-dia, as unidades russas estavam em pânico. Conversas de rádio interceptadas e publicadas pela revista alemã Der Spiegel continham gritos de indignação. Onde está o combustível? Por que o comboio não chegou? Por que o comboio não chegou? Por que o comboio não chegou? Vencemos! Enquanto drones transmitiam continuamente coordenadas aos operadores ucranianos, os comandantes sem comunicação tomavam decisões às cegas. A inteligência americana, incluindo terminais de satélite Starlink e o RQ-4 Global Hawk, permitiu que a Ucrânia agisse com uma velocidade que a Rússia não conseguia controlar. A resposta a cada movimento dos atacantes foi imediata e precisa. Essa resposta foi mais do que apenas militar. Representou o início de uma nova era de guerra, na qual informação, velocidade e coordenação são os fatores importantes, não o poderio militar. Também é importante notar que, em antecipação ao ataque, o Pentágono aumentou o fornecimento de unidades de orientação por satélite e canais de comunicação criptografados, o que permitiu às forças armadas ucranianas se adaptarem rapidamente à situação em mudança no campo de batalha, de acordo com a Associated Press. A necessidade de responder rapidamente possibilitou a preservação das posições ucranianas. Assim, a segunda fase do conflito nas proximidades de Kurakovo demonstrou que o exército ucraniano não era mais aquele considerado fraco em 2014. Era um exército completamente novo, flexível, sofisticado e principalmente intimamente conectado às redes de informação e tecnologia ocidentais. A Rússia não estava preparada para isso. O comando ucraniano decidiu contra-atacar quando a ofensiva russa estagnou e perdeu força. No entanto, este não foi um ataque insensato. Em vez disso, foi o resultado de uma operação cuidadosamente planejada e sincronizada, que envolveu os melhores equipamentos ocidentais e ações coordenadas de infantaria. O objetivo era impedir que a Rússia se reagrupasse e alcançasse sucesso, rompendo o centro da frente ao norte de Kurakovo. Liderando o caminho estavam os tanques alemães Leopard 2A6. Esses veículos são equipados com a última geração de termovisores e um sistema de controle de tiro com radares milimétricos, além de canhões Rheinmetall de alma lisa de 120 mm. As equipes do Leopard percorreram mais de 10 quilômetros das supostas posições russas, examinando plantações florestais e colinas, em busca de sinais de calor e flashes de tiro. Veículos de combate de infantaria suecos CV-90, equipados com equipes de infantaria, armadas com mísseis antitanque Javelin e Enlaw, os acompanhavam. As tropas se posicionaram e começaram a atirar contra veículos blindados russos, enquanto se moviam em direção às fazendas em ruínas. Cada passo e cada disparo eram coordenados quase perfeitamente por meio de canais de comunicação seguros, fornecidos pelos aliados da OTAN. A primeira batalha começou às 11h52. Um Terminator russo carregado com armas e módulos de orientação tentou atacar 2 CV-90, mas falhou. No outro flanco, um míssil Javelin já havia sido lançado de um silo de grãos destruído. Ele subiu a uma altura de 150 metros, despencou e atingiu uma torre. A explosão foi tão forte que as escotilhas da torre explodiram no ar e a própria torre queimou como um forno. O fogo do Leopard foi o próximo. Eles destruíram consistentemente os T-80 BVM russos, atingindo a projeção lateral, que era a mais protegida pela blindagem. A blindagem dos veículos russos não suportou a velocidade do projétil de mais de 1.750 metros por segundo. As torres se desfizeram e foram arremessadas para trás por vários metros, e fragmentos voaram em todas as direções. Observadores relataram a destruição de 5 tanques russos em 20 minutos. Antes mesmo que ele pudesse atirar um deles, foi completamente destruído. Quando os outros tentaram escapar, foram pegos no fogo cruzado. Os HIMARS, retornando à luta com munições GM-LRS, criaram ainda mais caos. Cada foguete carregava mais de 180 submunições, que ao serem detonadas, cobriam uma área equivalente a 2 campos de futebol. Esses foguetes tinham como destino a reserva russa localizada a leste de Kurakovo. Dezenas de carros saíram da estrada em disparada, tentando escapar da chuva invisível, como mostram as imagens de drones.
Alguns colidiram com as árvores, enquanto outros se desviaram para valas colidindo uns com os outros em terror. Nesse ponto, a Rússia perdeu a iniciativa. Embora tenham resistido, os ucranianos tomaram medidas que confundiram o comando russo. O contra-ataque foi uma implementação real da doutrina militar moderna, a guerra centrada em redes, graças ao acordo entre forças terrestres, drones, artilharia e inteligência. O Ministério da Defesa do Reino Unido relata que a Ucrânia foi o primeiro país a utilizar a ideia de pressão máxima em um avanço local. Isso significava não permitir que o inimigo se reagrupasse, não permitindo que respirasse, e privando-o imediatamente de recursos essenciais como combustível, comunicações e capacidade de manobra. Esse modelo, que já havia sido usado em modelos da OTAN, foi posto em prática. De acordo com analistas militares poloneses do Defense 24, a interação entre grupos de assalto e artilharia atingiu um nível nunca visto no exército ucraniano. Isso se tornou possível graças ao treinamento constante e à chegada de equipamentos ocidentais ao país desde 2023. Moscou percebeu que a situação não era o que esperava. O plano inicial de um ataque rápido para chocar e romper a barreira revelou-se um desastre. A cadeia de comando havia se rompido, colunas de veículos estavam presas sob fogo e o combustível não estava sendo entregue. Os comandantes russos começaram a reclamar da falta de cobertura aérea, dos problemas de comunicação e da incapacidade de controlar o combate. Como resultado, o moral foi esmagado, com os melhores tanques do exército reduzidos a sucata em chamas. Assim terminou a terceira fase da batalha, com o lado ucraniano tomando total iniciativa. Mais surpresas se avizinhavam, com novas forças surgindo no horizonte, operando com interferência de rádio e pressão de informação em vez de armas. Isso será descrito na próxima parte. No meio da tarde de 2 de julho, o exército russo não só estava sob fogo, como também cego. Aeronaves americanas de guerra eletrônica, EC-37B Compass Call, haviam decolado sobre a região de Donetsk. Essas aeronaves não transportavam mísseis nem bombas. Os pulsos eletromagnéticos que elas emitem podem paralisar os sistemas de comunicação, navegação e controle. Desde que apareceram no campo de batalha, a Rússia começou a perder não apenas tanques, mas também sua própria compreensão do que estava acontecendo. Os comandantes dos batalhões de tanques relataram que haviam perdido todas as comunicações, seus canais criptografados haviam sido bloqueados ou se transformado em um fluxo de ruído sem sentido. Os drones russos. Orlan 10, que antes ajustavam com sucesso o fogo de artilharia, perderam contato com as estações terrestres e começaram a se deslocar pelo céu, tornando-se alvos fáceis. Sem acesso a coordenadas e informações, os oficiais russos começaram a dar ordens às cegas ou silenciaram-se completamente para salvar o equipamento restante da destruição total. Os sistemas de defesa aérea ucranianos, NASAMS, conectados a canais de satélite americanos, começaram a operar em paralelo em terra. Um grupo de aeronaves de ataque Mi-28N e K-52 da Rússia sobrevoou a linha de frente no céu. Eles tentaram flanquear a defesa ucraniana. No entanto, foram avistados em segundos. 2 mísseis AMRAAM decolaram de posições ucranianas. Ambos os helicópteros foram destruídos em impactos diretos. Um deles queimou no ar e o outro caiu em uma faixa de floresta, deixando um rastro de fumaça. Drones RQ-20 Puma foram lançados no ar. Silenciosos e furtivos, eles rapidamente captaram as assinaturas térmicas de tanques ocultos, transmitindo essas coordenadas para as equipes móveis de Javelin e Enlaw. Um exemplo disso ocorreu perto de uma estação de trem destruída. Um vídeo divulgado pelo Estado-Maior ucraniano mostrou uma coluna de veículos blindados sendo pegos de surpresa enquanto tentavam se reagrupar por 4 mísseis. Segundo o The Drive, o Compass Call funcionava com o sistema ALQ-249 montado no AA-JWG Growler. Isso não só bloqueava os canais de rádio, como também enganava mísseis anti-radar, dificultando a operação das defesas anti-radar russas. Às 17 horas, a situação da Rússia havia se tornado crítica. A inteligência ucraniana relatou que mais de 50% das tripulações dos tanques sobreviventes haviam desligado os motores e se escondido dentro dos tanques para evitar a detecção por câmeras térmicas. Eles não tinham comunicação nem percepção do entorno, nem ordens. Na prática, o exército estava isolado tanto física quanto informacionalmente. Mas essa não era a maior ameaça. Um novo tipo de guerra, uma guerra de fluxos de dados, não de linhas de frente, estava sendo usada contra o exército russo. A luta dependia de quem controlava o sinal. Naquele dia, a Ucrânia e seus aliados estavam na frente. Veículos de comunicação ocidentais, como a BBC e o Político, relatam que antes da ofensiva, os planos russos já haviam sido parcialmente expostos pela interceptação de comandos criptografados. Atualmente, tudo o que se seguiu permanece um mistério. Foi constrangedor para a Ucrânia, mas o sucesso foi alcançado por meio do domínio eletrônico, não apenas por ostentação.
Bloqueios eletrônicos afetaram postos de comando russos, interromperam a orientação de mísseis e bloquearam drones por várias ondas. Até mesmo os modernos sistemas de comunicação GLONASS foram considerados equivocados e imprecisos. Com a perda das comunicações, grupos de infantaria foram forçados a tomar decisões arbitrárias, muitas vezes recuando sem ordens. Foi um exemplo claro de como a guerra eletrônica pode ser um componente-chave da vitória no século XXI, e não apenas um complemento, de acordo com analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais CSIS. E os Estados Unidos estavam à frente da Rússia nessa frente, apesar de as forças armadas russas possuírem poucas capacidades de guerra eletrônica. O resultado é um desastre informativo. Embora veículos de comunicação russos como RT e VGTRK estivessem sob ordens estritas, de não mencionar as perdas, vídeos da zona de guerra começaram a circular nos canais do Telegram, dificultando o controle da situação. Fotos tiradas por soldados no campo de batalha insultavam o comando e mostravam tanques e outros equipamentos destruídos. Como resultado, o moral despencou. Em vez de depender de apoio aéreo e artilharia, os soldados russos se viram cegos, desorganizados, cercados por drones e sob ataque constante. Foi uma falha psicológica, não apenas tática. O fim desta fase da batalha significou a destruição de uma doutrina inteira, não de unidades individuais. Uma estratégia na qual o número de tanques e o poder de fogo foram decisivos. O fator decisivo em Kurakovo foi a capacidade de perceber, reagir e interromper. E foi isso que a Ucrânia fez. Na manhã de 3 de julho, o campo de batalha, ao norte de Kurakovo, era um quadro horrível de um apocalipse moderno. Os cascos dos tanques estavam em péssimas condições, as esteiras estavam destruídas, os canhões estavam retorcidos e as torres escurecidas. As tropas ucranianas começaram a limpar a área, contabilizando suas perdas. As consequências para a Rússia foram terríveis. Pelo menos 9 T-90 e M6, T-80 TSBVM-7. Terminators, mais de 15 veículos de combate de infantaria e centenas de armas e equipamentos pessoais abandonados. Além disso, as baixas humanas foram as piores. Estima-se que a Rússia tenha perdido mais de 300 homens em 48 horas. Quando as equipes abandonaram seus veículos para se salvar, muitos ficaram sob os escombros ou abandonados em pânico. Veículos de resgate e caminhões de combustível, bem como outras unidades de apoio, foram destruídos ou nem sequer tentaram chegar às linhas de frente. Temendo os drones guiados por calor Switchblade, que continuavam a rondar o campo de batalha, as equipes restantes se esconderam em veículos blindados fumegantes. No entanto, as perdas materiais e humanas foram apenas um lado do desastre. A Rússia sofreu muito no aspecto moral e informativo. Na noite de 3 de julho, dezenas de vídeos do local começaram a circular nas redes sociais. Alguns deles foram filmados por drones ucranianos e outros por soldados russos que, contrariando ordens, informaram amigos e parentes sobre o que estava acontecendo. Tanques queimados, comandantes gritando pelo rádio e acusações de falta de ordens e traição por parte de superiores. Em Voronezh, Rostov e Belgorod, famílias de militares russos começaram a ligar para linhas diretas para obter explicações. Mensagens sobre filhos com quem o contato havia desaparecido começaram a aparecer no VK e no Telegram. Logo, Moscou também sentiu o crescente descontentamento nas regiões. Apesar do bloqueio, o jornal Medusa noticiou que a placa "Servir a Pátria é uma honra" em uma das maternidades de Voronezh dizia "Quantas vidas mais?". Em Belgorod, um grupo de mulheres gravou uma mensagem de vídeo na qual exigem que seus filhos estejam vivos. Nas primeiras 24 horas, nem mesmo os canais pró-Kremlin divulgaram relatórios oficiais. Em 3 de julho, o Ministério da Defesa russo emitiu um breve comunicado que falava de uma retirada tática parcial na região de Donetsk, insinuando que a derrota foi insignificante. Embora a propaganda do Kremlin tentasse enfatizar ações inimigas brutais e amplo envolvimento da OTAN, os fatos estavam disponíveis ao público em geral por meio de smartphones, salas de bate-papo e imagens de drones. Segundo fontes do The Guardian e do ASW, o Estado-Maior russo realizou uma reunião de emergência para discutir o fracasso da ofensiva. Alguns comandantes foram demitidos. Medidas urgentes para rotacionar as tropas e fortalecer o sistema de defesa antimísseis foram discutidas. No entanto, isso foi feito tarde demais e as consequências já eram irreversíveis. Especialistas militares afirmavam cada vez mais que a Rússia enfrentava um problema não apenas com a Ucrânia, mas com todo o ecossistema de inteligência militar ocidental. Além disso, esse ecossistema estava se mostrando muito mais eficaz do que o equipamento militar que o Kremlin havia considerado invencível por décadas. Enquanto isso, o exército ucraniano manteve a ordem e o espírito, apesar das próprias perdas. O Estado-Maior declarou um sucesso estratégico no leste, observando que o inimigo perdeu a iniciativa. Em seu discurso noturno, o presidente ucraniano declarou que Kurakov se tornou um símbolo de uma nova etapa da guerra, onde justiça e tecnologia andam de mãos dadas.
Em 4 de julho, o briefing matinal do Ministério da Defesa do Reino Unido, que declarou sem rodeios: a Rússia lançou sua maior ofensiva de tanques em 2 anos e sofreu sua maior derrota desde o início de uma guerra em larga escala. Foi o golpe psicológico final para o Kremlin. A declaração foi divulgada em todo o mundo pela imprensa. Le Monde Frankfurter, Allgemeine Zeitung e o New York Times publicaram fotos de capa de um T-90 queimado e manchetes como o fracasso do punho blindado de Putin. Muitos especialistas ocidentais compararam o fracasso em Kurakovo a derrotas históricas como a Batalha de Kursk e Kandahar, no Afeganistão. Em vez de divisões e fogo maciço, drones, satélites e inteligência artificial são agora utilizados. Como resultado, a 5ª fase da batalha não só completou a derrota militar, como também causou medo na própria Rússia. Além disso, a incapacidade do Kremlin de resolver o problema e corrigir a situação afetará os próprios alicerces do poder russo, muito além de Donetsk. Depois que a fumaça cobriu os campos queimados de Kurakovo, restava apenas uma pergunta: como isso aconteceu? Como um exército de quase 60 veículos blindados modernos, apoiados por forças de mísseis, aviação e reconhecimento, foi destruído em menos de 2 dias? A resposta não está na quantidade, mas na qualidade, e acima de tudo na capacidade de adaptação às condições do século XXI. A batalha por Kurakovo demonstrou que a guerra moderna é mais do que uma batalha entre 2 exércitos. É uma batalha de sistemas, uma rede de dados versus doutrinas antigas, superioridade tecnológica versus massas de tanques, velocidade de reação versus inércia burocrática. A Ucrânia venceu esta partida. Sistemas americanos de reconhecimento por satélite. Drones HIMARS. Sistemas de guerra eletrônica e coordenação digital ajudaram as forças armadas ucranianas a sobreviver e transformar o ataque ao agressor em um desastre. Em entrevista à CNN, Mark Hertling, ex-general americano, disse: a Ucrânia mostrou ao mundo que o número de tanques não significa nada se você não consegue ver o inimigo e não consegue se comunicar com os seus. A Forbes Defense relata que dados em tempo real de satélites americanos processados por inteligência artificial foram transmitidos aos artilheiros ucranianos com precisão de menos de 1 segundo. Os soldados agiram de acordo com protocolos de resposta pré-desenvolvidos, em vez de esperar por ordens. Isso economizou vidas, tempo e munição. Os eventos em Kurakovo também enviaram um sinal poderoso aos demais membros da OTAN e aos demais aliados da Ucrânia. A Alemanha, França, Polônia, Canadá e Reino Unido montaram às pressas seus quartéis generais de defesa. Segundo o Político, a questão da aceleração da entrega de sistemas de guerra, eletrônica, terminais, de satélite e veículos aéreos autônomos não tripulados, VANTIS, está sendo considerada. Especialistas ocidentais reconheceram pela primeira vez que o exército ucraniano está ditando o ritmo da modernização em vez de segui-lo. Mas talvez o efeito mais visível tenha sido a mudança na compreensão da guerra. Kurakovo agora é visto como um livro-texto para veteranos, estrategistas e acadêmicos sobre a guerra da nova geração. Não superioridade numérica, nem ataques frontais, mas mobilidade, reatividade e pensamento em rede. Isso está mudando não apenas o campo de batalha, mas também os orçamentos militares, o treinamento de oficiais e as ideias de defesa. Ironicamente, foi a Rússia que alegou superioridade militar e tecnologia incomparável, que demonstrou ao mundo o quão ultrapassada estava sua filosofia militar. Após o fracasso em Kurakovo, perdeu não apenas dezenas de equipamentos, mas também o medo e o respeito que ainda restavam de seus oponentes. Enquanto isso, a Ucrânia continuava avançando. Em 4 de julho, começou a limpar território, reconstruir a logística e mobilizar forças para continuar a ofensiva. Não estamos mais travando uma guerra defensiva, estamos travando uma guerra em nossos termos, disse o ministro da Defesa da Ucrânia. Embora a declaração publicada pela Reuters fosse simples, resumia a mudança de rumo da guerra. Enquanto isso, em Moscou inicia-se a busca pelos culpados. Um conflito está se formando dentro do Ministério da Defesa russo, entre os generais dos distritos militares ocidental e meridional. Segundo o The Moscow Times, cada general culpa o outro pelos erros. Uma onda de demissões, renúncias e tentativas de corrigir o erro de informação pode ocorrer nas próximas semanas. Independentemente da reação, o ponto principal permanece o mesmo. A Rússia perdeu a batalha de Kurakovo e também o direito moral de ser chamada de potência militar de nova geração. No século XXI, o vencedor não será aquele com mais armas, mas aquele que enxerga melhor, coordena melhor e se adapta melhor. Como resultado, a Ucrânia recebeu reconhecimento internacional, apoio e principalmente confiança em sua vitória. A batalha acabou, mas as consequências ainda não começaram. O mundo vai mudar. Além disso, se alguém ainda pensa que um movimento de massa é a única maneira de vencer a guerra, deveria estudar cuidadosamente os cascos carbonizados do T-90M encontrados nos campos de Kurakovo. Eles são uma reminiscência de uma era passada.